Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Especialista, o videocast aqui do Safra. E hoje eu recebo um especialista da área de produtos da tesouraria aqui do banco, nosso grande Jerkins Cruz, ou mais conhecido como Jota, né Jota? Tudo bem, Thiago. Prazer estar aqui com vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como rentabilizar a carteira a partir da volatilidade, né, de dois ativos, mas principalmente um deles, que é o dólar, né? Moeda norte-americana, enfim, é a moeda mais utilizada no mundo dos negócios, né? A gente vai falar um pouquinho também ali de outro ativo, né? Que é aquele ativo bem conhecido de alguns investidores, que é o ouro. Então, vamos trazer aqui um pouco de informação para o investidor que quer rentabilizar a carteira a partir desses dois ativos, né? Aproveitar essa volatilidade. Antes de começar nosso papo, eu queria botar na tela aqui pra gente dados da variação do dólar em 2021 e 2022. Em 2021 houve uma variação positiva do dólar, né? O dólar se valorizou frente ao real em quase 7,5%. Em 2022 foi diferente, né? 2 anos ali, o ano que efetivamente a gente estava saindo da pandemia, né? Enfim, as coisas começaram a melhorar um pouco a situação sanitária e o dólar acabou caindo, né? Ele acumulou uma variação negativa anual de 5,3%. Então, para a gente iniciar esse papo, né? Queria que você desse um pouquinho de contexto macroeconômico aí para quem está nos acompanhando, para entender por que esse dólar está variando tanto, e especificamente nesse comecinho de ano, né, que a gente vê, ele sobe, desce, fica acima de R$5, foi para baixo do patamar de 5, enfim. Que você... Não, perfeito. 2023 realmente está sendo um ano bastante complexo em relação a esse ambiente macroeconômico, né? No Brasil, a gente pode pensar que toda essa incerteza em relação ao novo governo, em relação à parte fiscal e econômica, ela não ajuda nessa volatilidade. A gente tem o mercado sempre ali, a cada nova notícia, tentando precificar ou tentando reprecificar a expectativa do dólar. Por outro lado, o mercado global também está sob pressão. A gente tem o mercado americano aí, que eu acho que é o grande motor do dólar, sob pressão inflacionária. Então a gente vem acompanhando a alta dos juros no mercado americano. A gente tem um contexto que não ajuda aos investidores terem uma perspectiva de direção, pelo menos, do mercado. Por isso essa volatilidade no câmbio aí que a gente vem observando, que deve permanecer pelo menos aí até o final do ano, até a gente conseguir ter mais previsibilidade do que está acontecendo em cada mercado. Certo. Então é isso, né? O dólar ele se apresenta como uma opção, como eu falo, uma opção mais segura para o investidor, né? Uma moeda muito forte em momentos de incerteza, né? Então essa incerteza que acaba pegando e acaba às vezes fazendo o investidor correr para o dólar, né? Sim. O dólar ele tem um status de reserva global, né? Então, acho que toda a história dele em termos de robustez e estabilidade, não só da moeda, mas também do mercado americano, fazem com que o dólar seja um dos investimentos considerados seguros. Então, normal a gente ver essa corrida para o dólar. Você comentou do ouro também no início da conversa. Outro ativo também que está sempre em destaque nas manchetes ali, quando a gente tem um cenário de mais volatilidade no mercado global. Então, normal que os investidores busquem isso. Agora, eu acho que a conversa aqui, a gente pode pensar não em sugerir um investimento porque está na moda ou porque historicamente foi um ativo seguro. Eu acho que o legal aqui é a gente pontuar a diversificação da carteira. Não adianta a gente querer apostar só no Brasil ou só no mercado global e depois acabar tendo algum susto caso as perspectivas não se validem. Então, eu acho que isso. A gente vai trazer aqui alguns produtos que olham para ativos que são considerados seguros, são ativos que costumam performar bem em momentos de volatilidade e, de novo, ativos que ajudam a diversificar a carteira dos nossos clientes. Certo. Então, né, só para amarrar tudo isso, então dá para considerar que dólar e ouro têm uma grande reserva de valor, né? Eles são considerados mesmo com uma reserva de valor, né? Perfeito. Investidor. Perfeito. Podem ser considerados como âncoras ali, de repente, em momentos mais Perfeito. difíceis. É isso que de fato acontece. Bom, você comentou, né? Já entramos no assunto sobre o ouro, né? Então, eu queria trazer mais dados aqui para a gente mostrar na tela, para quem está nos acompanhando. A variação desse ativo, né? Em 2021 e 2022, nos últimos 2 anos. Então, em 2021, houve uma queda do valor do ouro, né? Em 4,2%, e em 2022 uma pequena valorização de 0,5%, né? Então isso prova também que é aquilo, né? Corroborando o que a gente já comentou aqui. É importante diversificar a carteira, né? Não ficar só preso a um ativo, né? Sim. Mesmo pensando em ativos de segurança, né? Como o ouro e o dólar, você não pode nunca querer colocar todos os ovos na mesma cesta, né? É importante você diversificar. Claro que cada ativo tem a sua dinâmica própria, então a gente não vai conseguir nunca prever uma correlação entre eles,
é legal que você tenha, de fato, uma carteira bem espalhada ali nas classes. Agora passando, né, um pouquinho aí, focando um pouco mais no dólar, né? A gente, enfim, hoje o investidor brasileiro, ele tem várias opções para acessar o mercado internacional, né? Mas ele tem que realmente entender quais são os prós e contras de cada opção, né? E saber se elas combinam também com o perfil do investidor, né? De investidor, no caso, que é o perfil dele. Então, né, se ele é moderado, se ele é dinâmico ou não, se ele é ultra conservador, enfim, isso varia, né? Então, isso é importante também consultar um gerente ou banker para isso, né? Não, perfeito. Acho que entender não só o seu perfil de investimento para poder pensar nos riscos, mas pensar também no qual a finalidade que você quer em relação ao dólar. Porque eu acho que as soluções existem, mas algumas vão ser mais interessantes para alguns casos. Por exemplo, se eu tenho de fato uma dívida a pagar em dólar, vou pagar um curso numa faculdade. Então, de fato, preciso remeter dólares para fora. Então, eu posso usar uma solução de abrir uma conta offshore e ter lá, fechar um câmbio spot e mandar. Por outro lado, se eu sou um empresário e eu tenho um a receber em dólares de algum produto que eu vendi, eu não preciso travar agora, mas eu quero travar a exposição, eu não preciso fechar o spot agora. Então, eu posso travar uma NDF e ficar com essa exposição travada. Então, depende muito, eu acho que não só do perfil do cliente, mas da finalidade. Aqui a gente vai falar muito sobre investimento, principalmente porque a gente quer trazer uma facilidade para o investidor brasileiro. Estou aqui no Brasil, estou com conta em reais, eu quero um produto que me dê exposição ao dólar, ou que esteja atrelado ao dólar, mas que eu não precise fazer nada além do que eu já tenho aqui a conta aberta no Safra para investir. Tá certo. E eu ia te perguntar justamente isso agora, né, Jota? Era a minha próxima pergunta, né? Hoje quais são esses produtos que a gente tem disponível, né? Uma lista mesmo aí de produtos que estão disponíveis para o investidor no mercado interno, né? A gente tem algumas siglas aí, né? COI, BDR e tudo mais. Você pode só falar um pouquinho rapidamente sobre eles, os que estão hoje à disposição? Aqui no Brasil, a gente pode pensar nos ETFs, que trazem exposições ali a moedas ou ao dólar especificamente. A gente tem fundos cambiais, então você está colocando um dinheiro na mão de um gestor que vai trabalhar ali a compra ou a venda do dólar de acordo com a sua decisão de gestão. Você pode fazer, de fato, o câmbio, né, o spot ali do dólar, ou você pode, na B3, operar os futuros de dólar, que na verdade são derivativos que são usados ali muito para especulação ou proteção. Você tem a exposição ao dólar, mas não precisa de fato desembolsar aquela quantidade. Mas o que a gente quer mostrar aqui para vocês são dois produtos, na verdade, bem distintos entre si, mas os dois são do tipo COI, que são mais voltados para o investidor que está pensando numa carteira de investimentos de médio e longo prazo. Tá? Esses produtos eles vão ser bastante distintos entre si, apesar de ser da mesma família. Acho que isso é bacana, né? O COI você tem essa facilidade de juntar renda fixa com derivativos e a gente consegue ter resultados bastante distintos. Certo. Você une o melhor ali é um meio termo, né? Dá para considerar que é um meio termo entre a renda fixa e a renda variável. A gente pode considerar o COI dessa forma. Aliás, o COI não é teclinha SAP, né, Jota? COI, Certificados de Operações Estruturadas, tô certo? Perfeito. É isso. O COI, ele acho que uma analogia bastante, tentando simplificar, é um CDB com um derivativo dentro dele. Então, você tem um produto de funding, né, de renda fixa, mas você tem um derivativo que traz essa diferenciação de cenários no vencimento do produto. Tá? Ele pode ser o meio termo? Eu acho que sim, porque um dos produtos que a gente quer mostrar, ele tem uma cara muito de renda fixa, e o outro já tem uma cara muito mais ali de renda variável. Então, acho que ele é um produto que ele tem um leque bastante amplo aqui de possibilidades. Começar falando aqui com um produto que está mais alinhado com aquelas outras alternativas que a gente comentou. Tá? O Minimax Dólar. Esse COI, ele vai entregar uma participação na alta do dólar, da moeda, com alavancagem, tá? Até um limite. É claro que leiam a lâmina do produto, a gente não vou falar números aqui porque isso pode variar de semana para semana. Mas qual a ideia que a gente pensou nesse produto? Para um cliente que quer especular sobre a alta do dólar, então a gente está nesse cenário de incerteza, o dólar voltou ali abaixo de 5, próximo de 5. Cliente que quer ter uma exposição comprada em dólar, então eu quero apostar na alta do dólar, só que num instrumento em reais, um instrumento aqui simples de você não só investir, mas também acompanhar no extrato.
E o bacana desse produto que a gente criou é que ele tem alavancagem na alta. Então imagina, se o dólar subir 10%, né, você vai de 5 para 5,50. Você tem ali uma rentabilidade no produto maior do que esses 10%. Por que eu acho isso interessante? Imagina que, estou comparando aqui com a Selic, né? Tá 13,75. Para eu bater a Selic, o dólar vai ter que andar 14. O dólar andar 14, ele está chegando quase nas máximas recentes, né? Máximas históricas do dólar. Então, talvez ele não chegue a tudo isso. Então, a alta alavancada é bacana porque um pouco de caminho acertado, você já tem um retorno bem maior. Certo. Então, acho que esse é um produto bem bacana, mas para quem está focado em especular. Então, é um produto com mais cara de renda variável, como você falou. Então, tô na gama ali do renda variável. E aí, por que um cliente compraria esse produto? Você está especulando na alta do dólar, com alavancagem, então é um diferencial em relação aos outros instrumentos, e você tem proteção do seu capital investido. Era uma pergunta que eu ia te fazer agora, isso. Né? Tem essa proteção, então, do capital inicial investido. Isso. Você marcou o dólar a 5, o dólar fechou no vencimento a 4,90, você recebe o seu capital investido de volta. Mas você pode falar, mas Jota, você colocou o dinheiro, ficou lá um ano com dinheiro investido num produto e deu 0. Você tem que pensar o seguinte, se você comparar com a renda fixa, realmente foi ruim, mas esse é um produto com cara de renda variável. Então, se eu tivesse comprado o câmbio spot, né? Abri minha conta offshore lá e mandei o dinheiro. Se eu tivesse comprado dólares aqui, eu teria de fato perdido o dinheiro porque o câmbio recuou. Então, esse produto aqui, ele me dá proteção quando eu olho para a renda variável. Certo. Então, esse é o diferencial dele. O outro produto, que também leva dólar no nome, mas na prática é um produto de renda fixa, eu já vou comparar agora com outro extremo. Vou comparar agora com os CDBs. Tá? Esse é um produto que ele vai pagar uma taxa pré-fixada, bastante gorda, tá? Se o dólar ficar dentro de um range, lá, de um limite. Então, vamos chutar 4,70 e 5,70. De novo, leiam a lâmina. Aliás, a lâmina do COI é Horizonte Dólar. Horizonte Dólar, perfeito. Só nomeando o COI aí para quem está nos acompanhando e que vai poder, aliás, né, ver, Jota, né? Até é legal falar isso para quem está nos acompanhando, que as lâminas, aliás, dos produtos estarão disponibilizadas também aí na descrição desse programa. Bacana isso. Então, o dólar ficando nesse range, então o que a gente pensou, né? O dólar pode cair um pouco, pode subir um pouco. A nossa conversa inicial sobre volatilidade. Se o dólar pode mexer de um lado para o outro e ele terminar de fato nesse range, você leva uma taxa prefixada muito maior do que um título prefixado padrão. Não seria prefixado, uma letra prefixada. Qual é o porém? Se o dólar cair muito ou subir muito, então ele ficar fora dessa janela, você leva uma taxa prefixada que é menor do que as taxas de mercado. Então você está de fato apostando que o dólar vai ficar nesse cenário de volatilidade, dentro de um range ali controlado. Ficando ali, você tem uma pré-fixada muito maior do que os instrumentos tradicionais. E aí, por que aqui você tem que comparar com renda fixa? Eu não preciso falar em capital protegido agora, né? Porque eu tenho 2 cenários de rentabilidade. Um pouco pior, um muito melhor. Eu estou falando que esse aqui é um produto pré-fixado. Os 2 cenários tem uma taxa pré, né? Uma taxa pré pequena, uma taxa pré grande. Então, eu vou comparar com títulos de renda fixa. Então, cheguei lá no vencimento, deu errado, o dólar andou para um lado, muito para um lado, muito para o outro. Eu vou falar, nossa, não foi um bom investimento. A minha aposta não deu certo, mas eu também não sei no 0 a 0. Eu vou ganhar alguma coisa ali pior do que a nossa taxa atual, mas vou ganhar alguma coisa. Deu certo. Foi um instrumento de renda fixa que tinha uma aposta, ele era condicionado ao movimento do dólar, mas se o dólar subir, por exemplo, 30%, você não vai levar essa alta no dólar, você vai levar a taxa pré-fixada que está definida no COI. Entendeu? Então, eu acho que foi bacana você comentar esse meio do caminho, porque a gente tem 2 produtos, os 2, de certa forma, relacionados ao dólar, mas um de renda fixa, o outro de renda variável. Então, acho que, voltando um pouco para a beleza do COI, né, a gente consegue usar esse instrumento, essa família de produtos, para capturar diferentes possibilidades de ganho. Né? E é aqui, voltando, acho que eu sei que fica meio repetitivo, mas a diversificação é importante. Então, vale a pena eu colocar 100% no meu investimento em pré-fixado? Não, vai que o Brasil tem um cenário pior, vai que o mundo piora e a Selic vai para 20. Sim. Então, vou colocar um pedaço da minha carteira em pré-fixado. Esse pedaço pré-fixado, eu vou colocar todo ele num único
título. De jeito não. Melhor não, porque eu tenho risco de crédito envolvido, né? Eu tenho taxas diferentes. Então, esse COI fica, esse horizonte dólar fica interessante porque eu posso colocar um pedaço da minha carteira e brigar para ter uma taxa prefixada mais interessante. Por outro lado, pensando agora a carteira como um todo, vou colocar só em pós e pré? Ou vale a pena também apostar na alta do dólar? Vale a pena ter um pedaço em renda variável Brasil, renda variável global? Então essa é a ideia, é a gente montar o nosso portfólio, né, de investimento com vários pedaços de várias famílias e mesmo dentro da família você poder olhar para diferentes instrumentos, que é a nossa provocação aqui com o Horizonte. Né? Pedacinho ali de uma pré-fixada com a pimenta ali, se a gente pode falar assim, e o resto com os títulos mais tradicionais. Bom, Jota, para fechar nosso papo, né, a gente falou sobre diversificação, a gente falou, né, da importância da gente buscar produtos, né, que olhem para os cenários, né, para vários cenários ali de desvalorização e valorização do ativo, né, que busquem rentabilização e especialmente o dólar, né, que a gente comentou aqui sobre 2 produtos que são voltados a isso. E agora eu te pergunto, né, a gente falou um pouquinho de perfil de investidor. O COI, ele é para todo mundo? Ele é desde o investidor ali ultraconservador até o dinâmico ou não? Essa é uma pergunta bastante interessante. De bate-pronto, eu responderia que sim, o COI pode ser para qualquer tipo de investidor. Veja bem, a gente mostrou aqui 2 produtos, né? Um com cara de renda fixa, um com cara de renda variável. Então, pensar que o COI é uma família muito ampla, então eu preciso analisar qual COI, qual investidor e qual COI. Então, um COI de renda fixa, ele pode ser para qualquer investidor. Qual é um problema? O COI é um produto que deve ser levado para o vencimento. Então, depende muito do prazo desse COI. Se for um COI de 5 anos, eu já acho que não é muito conservador. É claro que sempre, né, fazendo um disclaimer, consultem o seu gerente, façam lá, respondam o questionário de suitability, né? É importante o investidor, o cliente, ter essa percepção de quem ele é como investidor. Mas, então assim, vai depender. Acho que um COI de renda fixa de curto prazo pode ser para qualquer um. Um COI de renda variável de longo prazo já é uma coisa mais complicada. Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, depende do COI. Mas tenho certeza que aqui no Safra a gente tem uma curadoria bastante intensa para trazer aqui os melhores COIs, as melhores ideias que vão encaixar aqui nos diferentes perfis. Perfeito. Jota, nosso tempo acabou. Agradeço mais uma vez aí você ter aceitado o nosso convite. Por favor, sinta-se à vontade aqui em casa para voltar quando quiser falar aí sobre produtos da tesouraria, beleza? Bacana, obrigado. Vou estar sempre à disposição. Agradeço principalmente a você que nos acompanhou aqui em mais um episódio do Papo de Especialista, o videocast do Safra. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva para não perder nenhum episódio mais e qualquer outro conteúdo que a gente tem aqui, porque é muita informação e muita análise nesse canal, beleza? Um abraço e até a próxima.